Esta noite, assim como fizemos pela manhã, nós estamos começando uma nova série de pregações. Hoje pela manhã tivemos o início do livro de Daniel e hoje à noite você pode abrir em Tessalonicenses, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo Tessalonicenses, nós vamos explicar o porquê dessas duas séries em Daniel e Tessalonicenses. São livros que têm o seu mérito próprio, em termos de teologia, em termos de ensino, mas ao mesmo tempo são livros que preparam para outras duas séries que nós teremos também no ano que vem, uma série em Romanos, para a qual o livro de Tessalonicenses nos prepara, e uma série em Apocalipse, na qual o livro de Daniel nos prepara. Então, hoje à noite, nós começamos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu peço a você que ouça bastante atenção à leitura deste texto, deste livro, tão riquíssimo que o Senhor nos dá nesta noite. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, estamos diante do livro que revela o Deus verdadeiro, o texto pelo qual Deus fala conosco nesta hora, neste local. E prostramos as nossas frontes em santa reverência, solene ao Senhor, nos posicionamos de tal maneira, como filhos desejosos de receber o mais genuíno leite espiritual. Rogamos, ó Santo Espírito de Deus, alimenta-nos e encoraja-nos na verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, correndo o risco de soar um pouco cabalístico, que não é o meu desejo, mas o número 3 tem um lugarzinho cativo na história. E quando eu falo do número 3, eu refiro-me aos tais agrupamentos de 3, aquilo que a gente chamaria de trios, tá? Alguns desses ficaram destacadamente famosos pelo papel que eles desempenharam em contextos importantes. Você vai lembrar de vários. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, nos conta sobre os 3 magos do Oriente que foram ver Jesus, lembra? Não são os 3 reis magos, tá, gente? São os 3 magos do Oriente. Se você gosta de ler, você já deve ter lido alguma coisa do Alexandre Dumas, quando nos presenteou com os 3 mosqueteiros, Aramis, Portos e Athos, aqueles habilidosos espadachins que se unem para treinar o jovem D'Artagnan. Talvez você pode se lembrar dos 3 patetas, certo? Curly, Larry e Moe. A verdade, gente, é que o número 3 aparece o tempo inteiro, não só entre as celebridades, mas muita coisa na vida parece depender da estabilidade do número 3. Não importa se você está falando dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, se você está falando de um trio de jazz, bateria, contrabaixo e piano, ou sorvete de morango, creme e chocolate, ou quando o Barcelona ainda tinha Messi, Suárez e Neymar. Ou, eu sei que você pensou no Flamengo de 95 com Romário, Edmundo e Sávio. Tudo bem, eu te perdoo, faz parte. Mas a verdade, gente, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra que todo bom padrão de 3, de uma certa forma, flui da própria essência de um Deus que é 1 e 3. Pai, Filho e Espírito. Um Deus único que se revela a nós numa espécie de triângulo bem estável, cujos vértices dão o máximo de firmeza, não somente à obra e ao caráter de Deus, mas a tudo aquilo que Ele graciosamente nos dá. Hoje, meus irmãos, nesse texto, nós falaremos de um Deus que nos deu 3 dádivas. 3 dádivas que devem ser devidamente equilibradas e exercitadas na vida cristã: fé, amor e esperança. Um Deus que nos escolheu, nos elegeu para nos tornar um povo que representa bem, fielmente o próprio Deus por meio desse trio, que de uma certa forma resume a obra de redenção em relação aos homens. Então, meus irmãos,
Se é um sermão sobre 3, então vamos ter um sermão de 3 pontos, tá bom? Primeiro, a gente vai ver um Deus verdadeiro que inicia a sua revelação em graça. Depois, o tripé da fé, amor e esperança, e o Deus que nos elege para assim vivermos, tá? Primeiro, o Deus verdadeiro que se revela em verdadeira graça. Vamos ver o versículo 1, todo mundo acompanhe comigo a leitura do versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Meus irmãos, para a gente começar uma carta, não basta você achar que isso aqui é só uma formalidade epistolária. É preciso entender o que Deus quer comunicar. Paulo, o primeiro citado nesse texto, é amplamente considerado o autor de 1 Tessalonicenses. De vez em quando a gente vai explicar um livro da Bíblia, a gente tem aquelas discussões sobre autoria, se foi ou não foi esse autor em questão, mas quanto a Tessalonicenses, há pouco debate sobre isso. A própria compatibilidade do vocabulário, o estilo, a teologia desse texto com outras cartas de Paulo parecem confirmar com um bom grau de certeza que esse foi o apóstolo Paulo. Até os teólogos liberais aceitam isso, então já é alguma coisa, né? Mas é interessante que ele cita a si mesmo e logo consigo 2 amigos que compartilharam com ele a fundação da igreja em Tessalônica e que agora estavam ali com ele. Ele cita Silvano, que você conhece lá em Atos pelo nome de Silas. Silas e Silvano são a mesma pessoa. Ele era um membro judeu da igreja de Jerusalém e era um cidadão romano que acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária. Você vai achar isso lá em Atos capítulo 15, versículos 22 a 31. E também Timóteo, esse é um pouquinho mais conhecido, né? Timóteo, aqui no caso, se juntou a Paulo e Silas quando eles passaram por Listra, ali na Ásia Menor. E ele se juntou forças no trabalho missionário. E então eles provavelmente chegaram a Tessalônica no início do verão de 50, o ano 50 depois de Cristo. Quem era Tessalônica? Que cidade era essa? Tessalônica, gente, para quem não sabe, era a capital e a maior cidade da província romana da Macedônia. Cerca de 200 mil habitantes, é uma cidade bem grande para os padrões daquela época. E ela era particularmente notável porque havia uma estrada romana bem importante, chamada do Caminho Egnaciano, que se estendia de Roma até o Oriente e passava principalmente por dentro de Tessalônica. Então esse caminho, essa rodovia, junto com o porto marítimo, que era bem próspero, fez de Tessalônica um dos centros comerciais mais ricos de todo o Império Romano e da Macedônia. Era uma cidade livre, ela tinha permissão para se autogovernar, estava isenta da maioria das restrições impostas por Roma, inclusive impostos, e era uma cidade extremamente internacionalizada para os padrões daquela época, o que, consequentemente, não traz só uma vida cultural diversificada, mas também muitas religiões pagãs, um verdadeiro politeísmo religioso que desafiava a fé dos cristãos, que ali pela primeira vez receberam o Evangelho de Cristo por meio de Paulo. Eles plantaram a primeira igreja cristã naquela cidade, mas se você conhece um pouquinho da história lá em Atos 17, você vai lembrar que eles logo tiveram que sair às pressas, porque o povo da cidade não gostou não. Os judeus se revoltaram e falaram que Paulo e seus colegas estavam causando uma espécie de revolta popular, ensinando sobre esse tal de Jesus aí. E muitos dos próprios judeus ali ameaçaram a integridade física de Paulo. Então eles saíram da cidade, mas quando então Paulo, Silvano e Timóteo pararam em Corinto, provavelmente ali ele mandou Timóteo de volta para ver como que os crentes estavam lá. E quando Timóteo voltou do seu retorno ali a Tessalônica, ele trouxe boas notícias a Paulo. Paulo, os nossos irmãos, os cristãos em Tessalônica, estão firmes na fé, eles estão unidos. Gente, esse é o tipo de notícia que alegra o coração de qualquer pastor e missionário. A igreja que você plantou, ela está bem ainda, ela está seguindo bem. Mas a verdade é que, como toda igreja recém-plantada e recém-começada, ali os cristãos tinham muitas dúvidas ainda sobre a sua nova fé. Você vai ver que, particularmente na carta aos Tessalonicenses, 2 assuntos sobressaem muito: a questão da morte e a questão dos eventos relativos aos últimos tempos.
como é que seria o retorno de Jesus, como que seria a questão do anticristo. São temas que eram perguntas que estes crentes tinham. Então Paulo, que não estava mais fisicamente em Tessalônica, decide escrever uma carta para responder às perguntas deles, mas também para elogiá-los pela sua fidelidade em Cristo. Meus irmãos, o primeiro encorajamento que Paulo vai dar a essa igreja, que estava sendo perseguida, que era uma igreja nova, não é começar a saciar as curiosidades deles. O primeiro encorajamento é lembrar-lhes da sua identidade em Deus. Esse é o primeiro encorajamento. Veja, novamente, olha o versículo 1. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a primeira coisa que deveria ser notável aqui é que ele chama eles de igreja. Igreja. Vocês são o corpo de pessoas, literalmente o grego eclesia, o corpo de pessoas que foi chamado, que é o que significa a palavra eclesia, chamados para fora. Vocês foram chamados da condição em que vocês se encontravam antes, para serem agora a igreja em Tessalônica, a igreja de Deus. Veja que ele não fala a igreja dos Tessalonicenses de Deus, ele diz a igreja dos Tessalonicenses em Deus, ina theos. Não é um detalhezinho pequeno não, tá? A gente está vendo aqui uma assinaturazinha teológica do apóstolo Paulo, que visa explicar que não é só uma igreja de Deus, mas uma igreja que só é igreja enquanto está em Deus. Ele está descrevendo o nível de intimidade mais profundo, lembrando que vocês não são apenas uma instituição, apenas uma coletânea de pessoas que têm uma fé em comum, mas vocês estão em Deus, dentro da realidade dele. Vocês são íntimos, foram alcançados por Ele para viver nele. Meus irmãos, essa é a forma do crente de pensar. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre identidade. Essa é a identidade do crente. Já não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim mesmo se entregou. E este Cristo também ressuscitou. Meus irmãos, mas aqui ele lembra também uma formulazinha que parece pequena, mas é tão importante. Ele fala em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Novamente, um judeu ouviria esse tipo de coisa e estranharia, porque um judeu não normalmente aceitaria Jesus Cristo no mesmo pé de igualdade do que Deus Pai. Mas é isso que Paulo faz de propósito. Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo são ambos o mesmo Deus. Paulo está defendendo aqui uma teologia trinitariana, lembrando que esses tessalonicenses estão servindo o verdadeiro Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito. E veja, meus irmãos, aqui diferente de outras cartas em que muitas vezes o apóstolo Paulo apenas diz que vocês estão em Jesus Cristo, aqui ele diz Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer Jesus Cristo, mas é o Senhor Jesus Cristo, aquele título de Senhor que no Antigo Testamento seria atribuído apenas a Deus, é atribuído a Jesus, esse que morreu pelas mãos de Pôncio Pilatos, esse que morreu entre os homens, este é o Senhor. É o Senhor das vidas de vocês. Ele é o Messias que era esperado, e nesse momento ele usufrui do lugar mais alto de todos. Morreu entre os homens, mas ressuscitou entre os homens e agora reina como Senhor das nossas vidas. Eu tenho várias aplicações para vocês, mas eu vou começar com uma simples. Teologia importa, meus irmãos. Sabe por quê? É tão fácil eu e você lermos a introdução dessas cartas, e quem diria que a gente gastaria tanto tempo assim no versículo 1? Vai logo, pastor, vai para o versículo 2, o 3, vai para a substância da coisa. Meus irmãos, a substância da coisa está logo no início da carta, porque cada palavra deste livro é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e treinamento na justiça. Cada palavra das Escrituras é palavra de Deus. Não assuma que você já sabe tudo. Não, meus irmãos, Paulo sabe que eu e você precisamos nos lembrar que hoje à noite nós somos igreja, chamados de onde estávamos para sermos a igreja de Deus em Brasília, não em Tessalônica, mas somos o corpo de Cristo, juntos com todos aqueles que neste momento adoram o Senhor sob a chuva candanga. Somos nós, a igreja do Senhor, mas a igreja que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, quando a gente entende isso, que a gente vai entender o que ele fala aí agora. Graça e
paz. Está vendo aí como é que ele diz? Olha no final do versículo 1. Graça e paz a vós outros. Tudo isso que nós estamos falando é graça. Eu sei que você costuma pensar na palavra graça apenas como favor imerecido. E esse é o significado de fato dessa palavra. Mas o grego charis, ele está muito mais ligado à palavra alegria do que à palavra favor. Graça é a alegria ou aquilo que causa grande alegria. Meus irmãos, quando você é igreja, você lembra que a graça, aquilo que causa alegria, é o fato de que Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, eliminou o pecado que nos escravizava, nos salvou e disponibilizou tudo isso a nós como um presente gratuito. Nós somos salvos pela graça. É sim favor imerecido de Deus. E com isso vem a paz. Graça e paz. O que é paz? Paz não é apenas ausência de conflito, mas ecoa aquele conceito de shalom no Antigo Testamento. Que mesmo quando uma pessoa tem conflitos, quando ela anda com Deus, Deus vai harmonizando a vida dessa pessoa, tanto física quanto espiritualmente. Tudo me vai bem, mesmo que seja no meio da tempestade. É a diferença entre Jonas dormindo no fundo do barco e Jesus dormindo no fundo do barco. Quem era Jonas no fundo do barco? Alguém que ignora que toda aquela tempestade lá fora é por causa dele, vive no pecado. Quem é Jesus no fundo do barco? O Senhor da tempestade, descansando e no perfeito controle de todas as coisas. Essa é uma imagem de paz. Se ele precisar sair do barco para acalmar a tempestade, como ele acabou de fazer, meus irmãos, vocês acham que parou por quê? Vocês acham que é só assim? Não era para parar mesmo? Deus responde oração, meus irmãos. Você crê nisso? A gente está aqui cultuando a Deus, Ele manda a chuva que a cidade precisa, mas também dá o culto que a gente precisa. Esse é o nosso Deus. Nós estamos adorando este Deus, essa é a nossa identidade. Então eu e você precisamos de início, no início da carta dos Tessalonicenses, nos lembrar que o Deus verdadeiro está se revelando à sua verdadeira igreja. Somos nós aqui. Esse é o nosso primeiro ponto, meus irmãos. A graça dele está nos alcançando e gerando paz no meio da igreja. Uma vez entendido isso, a gente pode entender agora em segundo lugar o que é que Deus exige de nós. Uma vida tríplice em fé, amor e esperança. Veja que Paulo, a partir do versículo 2, ele vai dizer que ele se importa de verdade com essa igreja. Ele tem anseios para que essa igreja entenda agora o que deve fazer a partir da graça. Olha o versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo se lembra dessa igreja com carinho no coração. Diferente de outras cartas, meus irmãos, onde, por exemplo, em Gálatas, se você já estudou Gálatas, Paulo não esconde a revolta dele logo de início, não. Ele já logo ali no primeiro capítulo, basicamente ele diz, eu estou muito triste com vocês. Vocês têm me dado muita dor de cabeça. Vocês estão abandonando a fé. Mas não é o caso dessa igreja. Essa igreja parece mais com Tessalonicenses. Uma igreja que dentro dela não tem dado muito problema para Paulo. Os problemas são outros. Mas é uma igreja que inclusive testemunha para Paulo o que deve ser uma igreja. Meus irmãos, eu gosto muito da carta de Tessalonicenses, porque ela é uma carta que modela para nós o que é ser uma igreja de verdade. O que é ser uma igreja? Eu lembro, quando eu ainda morava fora, um colega meu participou, ou me convidou para participar de um congresso que é o que uma igreja deve fazer no seu dia a dia. E a pretensão lá do congresso era descrever quais são as atividades que devem caracterizar o dia a dia da igreja. Meio método de crescimento de igreja, tá? Eu não dei muita bola, não. Preferi ficar com Tessalonicenses. Tessalonicenses, gente, nos diz o que é ser igreja. Que virtudes eu e você devemos perseguir. E eles estão exemplificando para o próprio apóstolo Paulo, trazendo alegria ao seu coração. E a primeira coisa, meus irmãos, que chama a atenção do apóstolo Paulo, você pode ver aí comigo, a partir do versículo 3, a primeira coisa que vem à mente dele é quando ele diz sobre a operosidade da vossa fé. A operosidade da vossa fé. É o primeiro ponto do tripé. Meus irmãos, quando Paulo fala sobre fé, nós rapidamente nos lembramos que a salvação
chega até nós usando a fé como instrumento. Nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus e o Evangelho se torna nosso. Não vem de obras, como nós tantas vezes enfatizamos. Nenhum de nós é salvo por crer nas nossas obras para nos salvarmos. Nossa, eu fiz tudo direitinho ao longo da minha vida, eu cresci na igreja, eu cantei na música, eu ajudei nas crianças, eu ajudei com os jovens, então Jesus vai me levar para o céu. Ninguém é salvo dessa maneira, meus irmãos. Nós não cremos na nossa capacidade de nos salvar, porque nós não conseguimos nos salvar, mas Jesus Cristo, no mérito dele, nos salva. Jesus sim viveu uma vida perfeita, uma vida ilibada, uma vida cheia de boas obras para mostrar. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando agora que uma vez que nós entendemos como a salvação vem, o que é gerado a partir disso? Obras operosas. A palavra que ele usa aí é operosidade da fé. Meus irmãos, o que está chamando a atenção de Paulo não é porque a igreja de Tessalônica conhece a doutrina da justificação pela fé. Não é isso. O que chama a atenção é que a fé deles redunda em obras. Obras. Há uma atividade espiritual acontecendo na igreja como fruto do conhecimento que eles possuem de Cristo Jesus. Aquilo que ele já havia dito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6, quando é uma fé que opera por meio do amor e que leva ao trabalho. Meus irmãos, para Deus não existe teoria. A fé que agrada a Deus, a fé verdadeira, é a que vira trabalho, é a que vira operosidade. Talvez nós, no nosso contexto, meus irmãos, sejamos muito propensos a cair na armadilha do que o conhecimento apenas nos salva. Saber as coisas certas nos torna melhores, talvez, do que a média das igrejas evangélicas. Talvez você pense assim, eu já li alguns livros, né, eu me considero aí um reformado, um calvinista hoje. Mas, meus irmãos, o que Deus quer de nós não é isso. O que Deus quer de nós é que aquilo que você aprende em Cristo Jesus vira trabalho em Cristo Jesus. Se você aprende sobre maturidade na vida cristã, você é maduro? Se você aprende sobre discipulado na vida cristã, você discipula? Se você aprende sobre todos os frutos do Espírito, você trabalha os frutos do Espírito? Isso é fé. Fé é viver em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, Deus quer de nós uma igreja operosa. Nós precisamos olhar para os nossos corações para perceber se a nossa fé é uma fé mais no papel ou é uma fé de verdade. Uma fé que tem trabalhado em prol do reino de Deus. O segundo elemento do tripé não é mais fé, mas agora ele vai falar do amor. Veja como ele descreve o amor. Ele não fala somente da operosidade da fé, mas da abnegação do vosso amor. Um amor, meus irmãos, que está intimamente ligado ao trabalho, como um amor que se abnega, um trabalho que é motivado pelo amor. Meus irmãos, ao falar de amor, biblicamente, a gente também tem que consertar igual a gente conserta a fé. Amor não é apenas pequenas obras de bondade, feitas na esperança de uma pequena recompensa. Não. Amor verdadeiro perpassa pelo entendimento da palavra ágape, que é a palavra que está aqui. Veja que o trovão aí reforçou ágape, certo? Amor é a forma como nós traduzimos essa palavra ágape. Meus irmãos, eu sei que talvez você hoje esteja até um pouco acostumado com a palavra ágape, mas até esse momento, essa palavra grega, ela não era tão utilizada pelos cristãos, mas dentro desses últimos 40, 50 anos, ela passou a ser utilizada pelos cristãos de uma forma nova, com uma característica nova. Para os cristãos, ágape não é somente uma nova palavra, mas é uma nova ideia. É um amor que tem como demonstração o que Deus fez por nós na morte de Cristo. O que define amor nas Escrituras, ágape, não são os pequenos atos de amor que nós temos uns pelos outros, mas o que Deus teve coragem de fazer por nós em Cristo Jesus. Ele se entregou por nós voluntariamente quando ainda éramos pecadores. Isso é amor. Meus irmãos, esse é um amor que nos constrange. É um amor que foge
a norma dos amores. E muitas vezes, para você entender o que é um amor, né? A gente na apologética, quando a gente vai estudar um conceito, você não basta entender o conceito por ele mesmo, você precisa contrastar com outros conceitos para você então definir esse novo conceito. Então essa é uma boa forma de entender ágape. Para entender ágape, a gente vai entender ele em contraste com o amor eros, que é um outro tipo de amor. E eu vou usar um comentarista chamado Leon Morris, que escreveu um livro chamado Testamentos de Amor, para descrever esse contraste. Vamos lá, abre aspas. Talvez uma maneira tão boa quanto qualquer outra de compreender a nova ideia de amor que os cristãos tinham é contrastá-la com a ideia transmitida pelo amor eros. Eros tem duas características principais. É um amor por aqueles que são dignos deste amor. Às vezes aquilo que a gente chama de um amor romântico. E também é um amor que deseja possuir algo. Então o amor eros é o amor que ama aquele que é digno deste amor, que merece esse amor, e aquele que deseja possuir alguma coisa, ter um benefício daquilo. E o Leon Morris diz, ágape está em contraste com esses dois pontos. Não é um amor apenas pelos dignos. E não é um amor que deseja apenas possuir. Pelo contrário, é um amor dado independentemente de mérito. E é um amor que busca mais dar do que receber. Este é um amor ágape. Meus irmãos, Deus ama, não porque as pessoas sejam dignas deste amor, mas porque Ele é esse tipo de Deus. É a sua natureza amar. Ele é amor. E este é o amor ágape. Eu estava há mais ou menos um ano atrás, estudando um pouco mais o ministério de uma mulher nos Estados Unidos, que trabalha com deficientes, e ela mesmo sendo uma deficiente, fruto de um acidente, de uma situação de vida que ela teve, e ela, num livro que ela escrevia, ela dizia que ela agradecia a Deus profundamente por ter tornado ela deficiente. E eu comecei a ler aquilo e falei assim, como assim? Como quem agradece a Deus profundamente por ser deficiente? E ela disse que o que Deus tinha para ensiná-la no meio da sua deficiência é algo que ela pensa que ela jamais aprenderia de outra forma. Ela realmente aprendeu o amor de Deus. No meio do seu acidente, da sua circunstância, ela foi cuidada pela sua família, ela foi amada pela sua igreja, ela foi ajudada de formas impensadas por pessoas que se ativaram para suprir as suas necessidades. E naquela maneira como a igreja cuidou dela e a sua família, ela viu o quanto ela era amada por Deus. Naquela condição também ela foi desafiada a amar como Deus ama. Ela passou a ter olhos para pessoas que tinham condições semelhantes à sua, privações de saúde, privações intelectuais. E ela disse que ela experimentou um amor, tanto para dar quanto para receber, que ela nunca havia experimentado. Meus irmãos, a verdade é que se você até agora não entende qual é esse amor de Deus, você precisa saber o seguinte: quando esse amor chega até nós, quando você nessa noite ouve que o amor de Deus, como eu canto para minha filha Melissa, é tão grande, que Ele me cerca pela direita, que Ele me cerca pela esquerda, que Ele me cerca por cima, que Ele me cerca por baixo, por trás e pela frente. Quando este amor tem cara de calvário, nós devemos tomar uma decisão. Ou nós cedemos ao divino ágape, para sermos transformados por Ele, para sermos refeitos à imagem divina, para ver as pessoas na medida em que Deus as vê, ou então tomamos a decisão de não fazer nada disso. O problema é que você não tem muita escolha. Ou você vive o ágape do jeito que Deus manda viver o ágape, ou então isso será a nossa própria condenação. Viveremos obtusos, fechados e desnutridos pela falta do amor. Mas, meus irmãos, quem se entrega a Deus é transformado pelo ágape de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, eu e vocês estamos aí tristes e cabisbaixos esses dias, porque a verdade é que o amor de Deus não tem sido aquela enxurrada dentro de nós.
E eu lembro-me de um grande amigo meu que falava que de vez em quando na vida você tem que parar tudo que você está fazendo e mergulhar nessa correnteza do amor de Deus. Deixar ela te levar, sem saber para onde ela vai te levar. Permitir que as águas de Deus, do seu amor grandioso, refresquem a sua alma. Eu tive uma sensação dessas semelhante ontem mesmo, quando nós fomos para a Cachoeira. Nós fomos para a Cachoeira 2 lá, e a gente tinha acabado de jogar um basquete, suadeiro, estava quente. E aí ali no fim da tarde um grupinho falou, vamos de novo para a Cachoeira, e eu entrei. E a água estava gelada, meus irmãos. O dedinho entra, você já encolhe todinho. Quem já foi na Cachoeira 2 lá do Gileade sabe como é fria, gelada. Mas, meus irmãos, à medida que você se permite e fala assim, eu vou entrar, né? Porque o meu irmão ali fez uma provocação, fez uma guerra de água, aí não tinha para onde correr, começou a jogar água em todo mundo, e eu falei, eu vou ter que entrar, e você entra, mas rapidamente aquela água gelada refresca, restaura, traz vigor novo, você fica pulando, fala, estou cheio de água gelada. Meus irmãos, às vezes o amor de Deus não é só um amor para aquecer, é como uma água gelada para acordar a gente, para nos ativar para a vida, para nos reativar para o serviço abnegado. Esse é o amor ágape de Deus. Mas terceiro ponto do tripé, fé, amor e esperança. Ele descreve neste versículo a esperança de uma maneira muito interessante. Ele fala da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a terceira causa para ações de graças pela parte do apóstolo Paulo é a firmeza da esperança. É muito bom que ele não tenha colocado só a palavra esperança, mas falou de firmeza. Essa palavra grega hipomone, que às vezes é traduzido como resiliência, perseverança, resistência, nos lembra, meus irmãos, que a esperança cristã não é um estado de espera passiva, inerte, que a gente, como diz aquele hino, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, é uma perseverança ativa, ela é viril, ela espera ativamente. Um comentarista colocou assim, não é aquela resignação de um sofredor passivo que fica chorando suas lágrimas, não, é a fortaleza de um soldado de coração forte. Ele é um soldado, ele está em missão, ele tem algo a cumprir, e portanto ele abraça essa missão e espera como quem está em missão. Meus irmãos, esperança nas Escrituras é uma expectativa confiante. Quem tem esperança, o crente ele tem um ar de certeza, não um otimismo infundado, que geralmente é aquilo que as pessoas dizem pela palavra esperança, né? Hoje no mundo é, calma, tenha esperança. Esperança no quê? As pessoas falam sobre esperança como se ela fosse um fim em si mesma, como se ela tivesse poder de vibração em si mesma para resolver os problemas, como se você repetisse muito a palavra esperança, 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 e você vai ter o sucesso da esperança. Tem muito livro de autoajuda que hoje em dia é bem assim, tá? Você repete muito uma ideia, se agarra muito numa ideia muito, e ela vai acontecer. Qual é a garantia disso? Não, meus irmãos. A esperança do crente é a esperança de Abraão, que era filho de um homem chamado Terá, que morreu, que tinha a família de um sobrinho para cuidar, que tinha uma esposa que era estéril, Sarai, mas que Deus vira para ele e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ouve a voz de Deus, e sabe do que Deus está falando, e ele vai. Isso é esperança, é a certeza de coisas que se esperam. Está misturada com fé nesse sentido, meus irmãos. Esperança é uma expectativa confiante, um otimismo de que pertencemos a Deus e neste momento este mundo está seguindo o curso de Deus. Meus irmãos, mais particularmente a esperança de Paulo em Tessalonicenses e ao longo de todo o livro era de que Jesus voltaria para resgatar a igreja. O livro de 2 Tessalonicenses gasta muito tempo falando sobre a doutrina da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, é uma esperança que nos faz acordar todos os dias. Somos de Jesus, esse mundo é de Jesus, e Jesus voltará para nós. Essa é a esperança do crente. Meus irmãos, na vida cristã, eu e você precisamos deste trio parada dura: fé, amor e esperança. E sabe de uma coisa?
todos nós precisamos de todos esses três em igual medida e intensidade. Porque, meus irmãos, se eu e você não estamos crescendo na vida cristã, nas virtudes da fé, do amor e da esperança, consequentemente nós seremos crentes capengas. E ser capenga não é uma coisa legal. Veja, eu vou tentar ajudar você a pensar nisso. Vamos supor que você é um crente que diz assim, não, o meu lance é a fé. Eu sou uma pessoa de fé. Mas eu não sou assim tão habilidoso no amor e na esperança, mas fé é comigo mesmo. O que acontece com um crente que ele cresce muito na fé, mas ele não cresce no amor e na esperança? Veja, é um homem que tem crença para tudo, mas ele não ama segundo Deus. Ele não espera segundo Deus, então ele tem uma crença meio vazia, meio inócua. É aquela pessoa meio assim, meio pensamento positivo, sabe? Tudo é mas ela não é madura. E o que acontece se uma pessoa só ama? Aquela pessoa que ama muito e não tem as outras habilidades, ela é meio sentimentaloide assim, né? Ela é muito afetiva, ela é muito romântica, ela é muito melosa, mas ela não tem fibra. Ela não crê no que Deus diz na sua palavra. Ela também não tem esperança daquilo que Deus pode fazer. Agora pega uma pessoa que só tem muita esperança. Só esperança, mas ela não tem fé e não tem amor. Ela vive meio como um sonhador, sempre esperando alguma coisa que vai acontecer, mas ela não vive o hoje, ela não vive o presente, ela não exerce fé hoje e não ama aquelas pessoas que Deus colocou exatamente no caminho dela. Meus irmãos, se nós queremos ser crentes maduros, nós precisamos dos três para não correr o risco de ser aquela cadeira que eu me sentei ontem lá no Gileade. Eu descrevo para vocês em um segundo. Eu olhei a cadeira e eu achei que ela era uma cadeira firme. Ela tinha 4 patas, mas alguém pensou que ele poderia simplesmente apoiar uma das perninhas dela, e ela ia ficar de pé, e qualquer pessoa se sentaria. Era uma pata falsa, meus irmãos, uma pata hipócrita. Lá fui eu, no banheiro masculino, um pouquinho antes, fui amarrar o meu cadastro, e eu sentei nela, e graças a Deus, meus irmãos, ninguém viu, mas cá estou eu me expondo diante de você. Meus irmãos, você sabe por que você não tem opção de não ter fé, amor e esperança? Sabe por quê? Porque senão você cai. Você cai. Na vida cristã, nós fomos chamados para ter os três, e sermos como Jesus, que era cheio de fé, cheio de amor, e era a própria esperança. Meus irmãos, nós não temos outra opção, e por isso nós precisamos checar o nosso coração nessa noite, se estamos dispostos a ser o que Deus quer que nós sejamos. Afinal de contas, em último lugar, Deus nos escolheu para isso. Esse é o nosso último ponto. Deus nos escolheu para vivermos em fé, amor e esperança. Veja que a última coisa que eu deixei aí para o finalzinho, é que Paulo nisso tudo diz o quê? Versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo vê o padrão de fé, amor e esperança nessa igreja, e ele reconhece que por trás disso há algo maior. Deus os elegeu para serem assim. A doutrina da eleição, da qual o reverendo Marcos Quaresma falou um pouquinho quando ele pregou aquele sermão em Romanos 8, 31 a 39. Meus irmãos, quando a gente fala sobre um Deus que elege essa amada igreja, esses amados irmãos, um Deus que escolhe, estamos falando daquela doutrina que não é assim tão simples das pessoas entenderem. O Antigo Testamento nos lembra que a escolha de Deus geralmente estava associada ali a uma nação de escolhidos. Em Isaías ele diz que escolheu a Israel para ser a sua nação, o seu povo. Mas claramente isso também diz respeito à escolha individual. Deus escolhe indivíduos para si, para que sejam individualmente seus e como parte deste povo. A verdade, meus irmãos, é que não existiria igreja em Tessalônica, não existiria igreja em Brasília, não existiria igreja em nenhum lugar, se Deus, nos seus desígnios e seus eternos decretos, não tivesse decidido escolher para si um povo, uma igreja. Essa é a doutrina
da eleição. Deus decidiu nos salvar e nos escolheu. Meus irmãos, novamente, muitas questões, ou pelo menos poucas questões, causam tanta confusão, ou tanta discussão entre os cristãos quanto a questão da eleição, de ser escolhido por Deus. Até porque as pessoas têm dificuldade de concatenar essa ideia de que Deus soberanamente escolhe pessoas e ao mesmo tempo nós temos uma responsabilidade de segui-lo, não é? Deus nos escolhe e ao mesmo tempo nós também temos uma responsabilidade nossa de segui-lo. Mas, meus irmãos, ainda que nós não tenhamos capacidade de compreender completamente como essas duas verdades podem coexistir, a doutrina da eleição nesse texto quer te ensinar algumas coisas em relação à fé, amor e esperança. Em primeiro lugar, ser escolhido é algo que vem do coração de Deus e não da sua mente. O pensamento de que Deus nos escolheu é um lembrete de que o amor salvífico de Deus nos alcançou. Para só, não vamos falar lá da predestinação dos outros, tá? Não vamos falar lá da discussão dos outros, vamos falar da sua vida. Você só ama a Deus porque Deus chamou o primeiro. Não é o que a Bíblia diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fui eu que virei para Deus e dei um grande plano. Ó, Deus, vamos fazer o seguinte, já que você ama o mundo de tal maneira, faz o seguinte, dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Segue aí, Deus. Foi você que fez isso? Não, né? Foi Deus que por iniciativa dele amou o mundo e escolheu aqueles que creriam em Cristo Jesus. Então, predestinação é o amor de Deus na sua vida. Se Deus não tivesse te predestinado, você não estaria aqui agora, meu irmão. Isso é um fato. Isso é muito bom para a gente pensar, não na eleição como uma coisa dura, arbitrária, mas para que nós tenhamos a certeza absoluta de que o amor de Deus tem nos alcançado e é infalível. Meus irmãos, a eleição deve ser um incentivo agora para nós agradarmos a Deus e não ignorá-lo. Para que Deus te elegeu? Para quê? Para você simplesmente falar, igual um amigo meu mais novo dizia assim, não, agora que Deus me salvou, resolveu o meu problema, eu vou para o céu, então está tudo bem. Não, meus irmãos. Ele nos elegeu para que nós o agrademos, não para nós ignorarmos Deus. A eleição deve gerar gratidão e não complacência. Agora, meus irmãos, na nossa responsabilidade humana, nós devemos confessar ativamente a Cristo como Senhor e nos concentrar em viver para agradá-lo e compartilhar o Evangelho com outros. Eu tenho ensinado para minha filha, meus irmãos, lá vem a Melissa de novo, tadinha, um pouco sobre essa relação de amor que vem de graça, mas o que a gente faz depois que a graça chega? A Melissa agora, eu comprei um super trunfo de princesas para brincar com ela, né? E a Melissa agora está começando, ela não sabe as regras ainda, então a gente inventou uma regra lá. E na regra dela, a quantidade de cartas tem que ficar distribuída igualmente entre os dois. E é muito interessante porque ela, é óbvio, né? Eu sou pai e vou deixar minha filha me vencer sempre, mas é muito interessante que quando ela está ali distribuindo as cartas, ela quer fazer às vezes uma coisa assim muito justinha, mas é um justo para ela sempre ganhar. Tá? É um justo para ela sempre ganhar. E às vezes eu deixo ela ganhar. E aí ela fala assim, não, papai, toma aqui uma carta para você ganhar. E ela está começando a entender que na vida nem tudo é com base na justiça, muita coisa é com base em graça. Deus muitas vezes, mesmo a gente não merecendo ganhar absolutamente nada nessa vida, Deus deixa a gente ganhar nessa vida, viver para a glória dele. Isso tem a ver com essa bondosa e graciosa predestinação de Deus. Mas agora a Melissa está tentando ensinar as regrinhas do jogo para o Daniel, que não sabe nada ainda. Daniel fica na cadeirinha dele balançando, fica lá. E meus irmãos, Daniel não sabe de nada, e Melissa fica tentando tirar vantagem dele. Ela bota as cartas dele, bota as cartas dela, joga a carta dela e fala, ganhei. Aí eu falo, filha, você tem que fazer pelo seu irmãozinho a mesma coisa que o papai fez por você.
Meus irmãos, se Deus nos predestinou por graça, qual é a resposta da graça neste mundo? Viver pela graça. Ser bondoso e quase incondicional nos nossos relacionamentos com outros, deixando eles ganharem, fazendo dos outros maiores do que nós, elevando eles em honra, desejando que Cristo seja formado neles, a despeito de nós, mesmo que nós venhamos a sofrer o dano pela pregação do Evangelho. Meus irmãos, se eu e você fomos salvos pela graça, é melhor a gente transbordar a graça. Transbordar a graça neste mundo. Meus irmãos, a escolha de Deus por nós agora é o que nos dá energia para obedecer e servir. Nossa escolha de Deus nos desafia a construir vidas dignas de Deus. E quando você considera que Ele te escolheu, como é que você responde? Meus irmãos, a única possibilidade de resposta é a resposta da fé, do amor e da esperança. Deus gosta do número 3, meus irmãos. Afinal de contas, Ele é o Deus Trino. E nos dá padrões de 3, para que a minha cadeira e a sua não seja capenga. Para que a gente não fique caindo e tropeçando, mas para que sejamos homens e mulheres íntegros no nosso caráter, como o presbítero Jefferson vai pregar na próxima semana. Íntegros. E assim, meus irmãos, a bondade e o amor de Deus alcancem outros pela nossa vida, por fé, por amor e por esperança. E assim, meus irmãos, a gente vai construir um trio bom, um trio que reflete Deus em tudo, um trio que é melhor do que os 3 mosqueteiros, que é melhor do que os 3 patetas, um trio de caráter e virtude, que representa a Deus fielmente no relacionamento dele conosco. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a sermos assim, um sorvete agradável na presença dele, melhor do que morango, creme e chocolate, melhor do que o melhor jazz entoado por qualquer trio, melhor do que qualquer trio de ataque de qualquer time, que nós sejamos uma igreja de fé, amor e esperança, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, há estabilidade no triângulo celestial. O Pai, o Filho e o Espírito são o único e o verdadeiro Deus, que criam e elegem para si uma igreja que o representa. Senhor, queremos ser trabalhados em todas essas áreas. Confronta o nosso pecado, para que nós não venhamos a ser crentes que elegem aquilo que nos apetece mais e deixa de lado aquilo que não é tão fácil de fazer. Cria homens, mulheres, crianças maduros em toda a área, cheios de fé, cheios de amor, cheios de esperança, que trabalham operosamente, que amam abnegadamente, que esperam confiantemente o retorno de Cristo Jesus. Seja este o trio que sustenta a tua igreja até o retorno do Mestre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor.